O paciente, então, que perdeu a função do rim e que precisa ir para hemodiálise, ele fica vulnerável, né, a quadros infecciosos. A questão do transplante, daí a doutora comentou comigo que, né, seria bom para a minha qualidade de vida, para mim não ter que depender da vida inteira de uma máquina, para mim entrar na lista de transplantes. Então eu entrei dia 1º de outubro, né? Só que, claro, é uma burocracia, tu tem que fazer exames, tu tem que ir em psicólogos e para fazer, né, toda essa questão. Então, dia 1º de outubro eu entrei para a lista. Engraçado que depois do dia 1º de outubro, toda vez que o telefone tocava, era uma agonia. Era uma agonia, assim, toda vez que o telefone tocava, assim, do celular, do telefone de casa, do mercado. Então, demorou, assim, umas semanas, assim, para mim, tipo, saber que, tipo assim, não ia ser de um dia para a noite, né? Então, quando o paciente perdeu a função do rim e ele entrou para esses tratamentos de hemodiálise ou diálise peritoneal, ele está apto a entrar na lista de espera. Ele pode entrar na lista de espera também se ele ainda não entrou para essas modalidades, mas ele tem uma taxa de filtração glomerular, que é o quanto o rim funciona, abaixo de 10 ou abaixo de 15 se ele for diabético. Aí ele pode entrar na lista para ser submetido ao transplante pré-emptivo que a gente chama. A lista única de transplantes, né? A gente fala em lista única, não fala fila, né? Porque fila parece que eu estou em primeiro, segundo, terceiro. A gente fala em lista, porque é uma lista dinâmica. Uma vez na lista, ele vai ser alocado de acordo com a tipagem sanguínea. Então, surgindo um órgão para um determinado receptor, a primeira triagem que é feita é a compatibilidade ABO. Depois disso, a compatibilidade HLA, que são proteínas das células do doador que tem que ser compatível com a do receptor. E ainda é feito o teste que a gente chama de cross-match, que é a prova cruzada, para ver se aquele doador pode receber aquele órgão ofertado. Isso vai levar em conta, então, tipagem sanguínea, tempo em lista, gravidade do caso e compatibilidade genética. No caso do rim, além de todas as compatibilidades, a gente tem a compatibilidade imunogenética, que a gente vai avaliar os anticorpos do doador, né, os antígenos do doador com os anticorpos do receptor, para ver se eles são compatíveis. Porque se o receptor tiver muitos anticorpos contra esses antígenos do doador, acaba sendo incompatível e dá rejeição do órgão. Sendo compatível ABO, uma boa compatibilidade HLA e um cross-match negativo, esse órgão, então, é disponibilizado de acordo com a lista para o receptor. O tempo em lista ainda não é o único critério que vai deixar essa pessoa ser o primeiro da lista, vai ter a ver com compatibilidade. E você chama o candidato a receptor, avisa ele que tem essa possibilidade para transplante, coloca em jejum, chama ele para o setor, para o serviço e é feita a preparação. Esse receptor vai receber o órgão, a equipe de transplante ela vai receber com os nomes, com as iniciais idealmente, um código que é gerado no Sistema Nacional de Transplantes desse doador e as características desse doador. Por quê? Porque ela vai precisar tratar e cuidar do receptor, se esse doador estava em tratamento para alguma infecção, se ele tinha algumas características, alguma sorologia que precisa ser cuidada no receptor. Então a equipe transplantadora tem os dados clínicos desse doador, né? E a lei recomenda que não se entre em contato o doador e o receptor. O fato de ter contato família doador e receptor, daqui a pouco o doador
né? A família do doador se apega nesse receptor, doa um coração para esse receptor. Ah, aquele coração é o coração do meu filho. E começa a ter sentimentos para esse receptor e ir em busca dele, querer ter um relacionamento que às vezes o receptor não quer. 2019 foi o melhor ano em termos de transplante no país. Agora que nós temos o controle da pandemia, os números estão voltando a crescer e o nosso desafio é voltar aos parâmetros de 2019 ou, idealmente, superá-los. Surge um doador, todas essas características são lançadas num sistema nacional com exames laboratoriais, sorologias, o tipo sanguíneo e o tamanho do órgão. Com isso, o sistema vai gerar uma lista de receptores por ordem, tendo alguns pacientes que podem estar em priorização. Eles estando em priorização, eles sobem na lista. E aí eles têm a chance de serem transplantados mais rápido. O Lucas, meu marido, se propôs a tentar ser o doador, né? A gente tinha esperança, mas eu tinha na minha cabeça que poderia não dar certo. Não poderia não dar certo, porque é casos assim que é sorte mesmo, né? E Deus. Então, eu lembro que a gente entrou em processo, né, de exames, de compatibilidade. Eu lembro o dia que a Cassi me ligou, eu estava lá na escada de casa, lá do mercado, e ela me ligou dizendo que a gente ia para o próximo passo, né, que era para fazer o exame para ver do rim do Lucas, ver se estava tudo bem, porque foi compatível. A recuperação para o transplante do doador vivo, ela é muito mais rápida do que a do doador falecido. No doador falecido, nós temos as características do doador, o tempo que esse órgão leva para chegar até a equipe. Então, isso são fatores primordiais que vão determinar a recuperação daquele receptor. Em relação ao pós-transplante, né? Esse paciente que é transplantado, ele vai ter que seguir uma série de cuidados. Hábitos saudáveis de vida, uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, cessação do tabagismo, diminuição do peso. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais saudável e, com isso, diminua o risco e a severidade do diabetes e da hipertensão. Importante, além dos hábitos de vida, é o uso correto das medicações que são prescritas pelos colegas. A equipe transplantadora vai seguir fazendo consultas periódicas para esse paciente. E é fundamental que ele siga esses cuidados para que ele tenha uma maior sobrevida e uma melhor qualidade de vida. Ele vai usar imunossupressores, que são medicamentos que modulam a imunidade, fazendo com que ele não rejeite aquele órgão transplantado para o resto da vida. Ele baixa um pouco a imunidade, mas a pessoa tem que ter os cuidados, né, necessários. Né? Às vezes tem que usar máscara num ambiente em que ele vai entrar num hospital, em ambiente que tem outra pessoa fazer as vacinas que ele precisa fazer. Então tem que ter mais cuidados que uma pessoa que não é transplantada. Isso é evidente. O SUS é o maior programa de doação de órgãos no mundo, gratuito, né? E funciona muito bem. Então, as medicações também são dispensadas pelo SUS. É poder ter uma vida normal, mas com os cuidados de uma pessoa que fez uma cirurgia, que é transplantado e que teve ao longo de sua vida uma doença crônica que levou ele até o transplante. O paciente então recebe alta em torno do 10º dia do pós-operatório para transplante de doador falecido e em torno do 7º dia para doador vivo. Hoje a gente tem 2.700 pessoas no Rio Grande do Sul aguardando um órgão ou tecido. Dentre os órgãos, o rim é o que a gente tem uma lista de espera maior, cerca de 1.300 pessoas aguardando um rim. E por que essa diferença? A diferença entre elas, porque as pessoas que estão em lista de espera,
estão em hemodiálise. Então é uma máquina que faz a função do rim. O órgão que em maior número que é transplantado é o rim. O que acontece? O rim tem a hemodiálise, tem os métodos que mantêm as pessoas vivendo com a insuficiência renal. Então, assim, por exemplo, para a insuficiência hepática, não se tem em larga escala equipamentos que mantenham a vida. Para o coração a mesma coisa. Então, o que acontece? As pessoas em lista, elas acabam falecendo. No caso de outros órgãos, como coração, pulmão, fígado, não existe uma máquina que substitua esse órgão. Então, as pessoas ou transplantam ou morrem na lista de espera. Além disso, o rim tem uma característica que quando há doação de rim, ele pode, entre a retirada do órgão e o implante, a gente chama de tempo de isquemia fria. É o tempo que o órgão fica preservado, uma solução de preservação. Rins e fígado, depois da captação é 24 horas, mas o coração e o pulmão é até 4 horas. Então, no mesmo momento que o paciente está aqui no nosso bloco sendo captado, o coração e o pulmão, no mesmo momento o paciente que vai receber está no hospital já lá em Porto Alegre sendo preparado para o transplante. Inclusive, o rim, ele tem uma característica que a gente recebe no Rio Grande do Sul, rins provenientes de todo o Brasil. A expertise do Rio Grande do Sul utiliza órgãos que outros estados não utilizam. Às vezes aquele senhor mais idoso, de 60 anos, em que a equipe de outro estado decide não utilizar no seu receptor, ou porque não tem receptor compatível, aqui no Rio Grande do Sul são utilizados. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 8 centros transplantadores de rim. A maior concentração de centros transplantadores está na região sudeste. Então, assim, a região norte, ela é pobre, é mais difícil de transplantar lá. Os receptores que estão no norte, na maioria das vezes, eles se deslocam para o sudeste, onde eles ficam em casas de passagem, aguardando a realização do transplante. Surge um doador lá na Bahia, não tem receptor compatível lá, ou definiram não utilizar, ou o receptor não podia utilizar o órgão naquele momento, eles ofertam para o sistema nacional, para vários estados. Pelas características continentais do nosso país, não temos centros transplantadores em todos os estados. Então, primeiro, a gente oferta os órgãos do nosso estado. Se não tem receptor ou ninguém deseja aquele órgão, aquela característica no estado, ele é ofertado para o sistema nacional, para algum estado, ver se tem algum receptor, né, compatível ou que deseja utilizar aquele órgão. No ano de 2023, nós tivemos até o momento 21 doações de órgãos aqui no Pompeia. Desses, todos foram transplantados, né, em alguma parte do estado. E aí, no caso do rim, seguidamente a gente recebe órgãos de outros estados para transplantar aqui. É muito comum o transplante de pulmão, que é referência no Brasil, o transplante de pulmão, que tem aqui na Santa Casa de Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então as pessoas vêm das mais diversas regiões do Brasil para transplantar com a equipe de pulmão daqui, porque nem todos os estados fazem transplante de pulmão. Os órgãos mais comuns, então, de doação são rins, fígado e córneas. Coração e pulmão são órgãos mais difíceis de serem captados porque requerem uma série de avaliação. O tamanho, né, da pessoa que está doando, a compatibilidade, tem que ser tudo proporcional à pessoa que vai receber. Então, são órgãos que saem em menor quantidade. No Rio Grande do Sul, quais hospitais fazem transplante? A Santa Casa de Porto Alegre faz transplante de coração, pulmão, fígado, adulto e pediátrico, rins, córneas e pele. Hospital de Clínicas também, as mesmas modalidades, e o Hospital de Clínicas tem transplante habilitado para transplante de intestino multivisceral também. E medula também, ambas fazem
transplante de medula. A PUC faz transplante renal. Lá em Caxias, a gente tem o Hospital Pompeia, que faz o transplante de rins e córnea, sendo referência na região a OPO3, que é a Organização de Procura de Órgãos sediada lá no Pompeia, referência em córnea no Rio Grande do Sul, tanto no Hospital Pompeia quanto no Hospital Geral de Caxias do Sul. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, então, 8 centros transplantadores de rim, né? Tem na capital, né? Temos mais de um, e no interior, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, são cidades que também contam com centros transplantadores. Quando a família diz sim para a doação, é feita uma bateria de exames na pessoa que vai doar os órgãos, para ver questão de compatibilidade, tipo sanguíneo, né? Tem que se achar as pessoas iguais a que está doando. Tudo isso é enviado para a central de transplantes, que fica em Porto Alegre, e ela que vai dizer que o órgão do seu João vai para o ciclano, e assim vai, né? Ela que vai gerar a lista. Depois de tudo isso, vem uma equipe de Porto Alegre para fazer a captação dos órgãos aqui no Pompeia, e levam esses órgãos de novo para Porto Alegre para fazer biópsia e alguns outros exames de compatibilidade. E aí, depois de tudo isso, que é, então, feita a logística de distribuição. A doação do vivo, ela é um pouco diferente, porque a doação do vivo, ela tem data e hora para acontecer, então é uma cirurgia eletiva, né? Então, eles internam um dia antes e é deixado em jejum, todos os testes de compatibilidade já foram feitos, então é uma cirurgia mais tranquila. A do doador falecido, ela é feita assim de emergência, né? Quando há disponibilidade do órgão. No caso de uma captação, de uma doação em Caxias, por exemplo, esse rim volta para Porto Alegre, são realizadas as compatibilidades, ofertados órgãos para as equipes, indefinindo que o receptor ficou com a equipe de transplante renal de Caxias, esse rim volta para Caxias e é transplantado lá no receptor. Aqui em Caxias, nós temos o nosso serviço, que é um serviço que atua há mais de 30 anos no Pompeia e com bons resultados, enfim, temos pacientes com uma boa sobrevida, tem pacientes até que são transplantados há mais tempo do que eu sou formada. Então, é uma honra trabalhar aqui nessa equipe. E as crianças, no critério, têm prioridade, recebem uma pontuação, têm prioridade na lista de espera. Então, normalmente, quando surge uma doação né, de criança, ela vai para os receptores infantis. População jovem, abaixo de 18 anos, ela tem prioridade na lista de espera, né? Então, assim, a população que em maior número está na lista é de 40, 50 e poucos anos. Importante, então, que a gente tem em lista de espera 2.700 pessoas aguardando um órgão tecidos, e uma das principais causas no Rio Grande do Sul de não aceite para doação é a negativa familiar. Hoje, a gente ainda tem 44% das famílias, quando ocorre uma fatalidade, uma morte encefálica, uma pessoa que falece na condição que possa doar os órgãos, ainda a gente tem muita negativa da família, por desconhecimento do processo de doação, ou não conhecer, não saber o desejo daquele seu familiar, não saber se ele era doador em vida ou não. O paciente sendo apto para a doação, nós fizemos a abordagem familiar junto com a equipe da psicologia, e aí a família decide, então, pela doação ou não dos órgãos e tecidos. A gente tenta trabalhar com a família de que maneira que essa pessoa se portava em vida, como que ela era, o que ela gostava de fazer, se ela era uma pessoa que ajudava outras pessoas, se ela tinha essa intenção se já conversavam, talvez, com alguns outros membros da família, e se não, a gente tenta sempre puxar pelo lado, então, de continuar essa vida, né, que foi perdida, possa continuar em outras pessoas.
Então é muito importante que a gente fale com a nossa família, avise nossa família e que a gente é favorável à doação. Eu olhava direto, né, como é que estava a questão da fila e era angustiante porque são muitas pessoas precisando e poucas pessoas doando, né? Eu acho que as pessoas, até na minha própria cidade, assim, as pessoas ficavam um pouco receosas porque não sabem como que é essa questão do transplante, da doação, então... Seja um doador de órgãos. E é importante também salientar que, diante disso, o Estado lançou agora uma campanha chamada O Amor Vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. É um processo seguro, é um processo em que ninguém vai retirar órgãos de ninguém que não tenha falecido. Então, o processo de diagnóstico de morte cerebral é um diagnóstico seguro, feito por 2 médicos diferentes. É um dos processos, mais um exame complementar, um dos processos mais seguros no Brasil. Todo esse processo pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente, desde a doação até o transplante. A gente faz parte, então, de uma comissão que avalia junto com a equipe médica se o paciente está em morte cerebral ou não. Para isso, os médicos avaliam em 3 etapas, enfim, a neurologia do paciente para ver se ele está em morte cerebral. Detectando a morte cerebral, a gente faz uma avaliação se ele é um possível doador ou não. São retirados os órgãos e recomposto o corpo para que a pessoa possa ter um enterro formal, dignamente e de acordo como a família gostaria. É um processo seguro que passa por muitas etapas, um processo complexo, mas que é todo feito e acompanhado desde o hospital, pela equipe, a central de transplantes faz toda a logística e o processo da seleção é um processo informatizado, seguro, auditável no sistema de transplantes para ver quem foi esse receptor e quem recebeu conforme a ordem e a compatibilidade. Então, seja um doador de órgãos, converse com a sua família. Que quanto mais nós conversarmos disso em vida, maiores detalhes a gente vai ter depois quando vir a acontecer. Porque muitas famílias já sabem se o paciente quer ser enterrado, se já quer ser cremado, né? A gente já tem essa discussão em casa. Mas quando o assunto é doação é diferente. Às vezes a gente não tem essa conversa. E aí chega na hora da entrevista, não se tem um entendimento da família quanto ao assunto. As pessoas que querem ser doadores, eu acho que não adianta só falar para a família que quer ser doador. Eles têm que pegar a família, sentar com a família e dizer assim, ó, eu quero ser doador por isso, 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 porque depois que a gente morre, quem toma conta do nosso corpo é as nossas famílias. Então, elas que vão decidir o que não. Então, não adianta eu dizer que quero ser doador se minha família não aceita, se minha família não, né, acha isso errado. Então, acho que o importante é a família saber, ter, né, convicção de que é uma coisa boa, que é uma continuidade, e eu acho que isso é muito importante.